Olá, Margaridas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Então sejam muito bem-vindas ao canal Margaridas. E para começar, primeiro eu vou dar alguns textos aqui de onde na Bíblia fala sobre amizade. Eu tenho aqui 3 textos que eu acho os mais importantes, vamos dizer assim, que são textos curtos, mas simples, que dá para entender o sentido, né, que falam sobre amizade. Em João 15:15, Provérbios 27, do 9 ao 10 e Provérbios 18, versículo 24. Então eu vou começar por João. Em João 15:15 diz: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Provérbios 27, versículo 9 até o 10. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandone teu amigo, tampouco o amigo de teu pai. Nem vá à casa de teu irmão no teu dia atribulado. Mais vale o vizinho próximo do que um irmão insistente. E o último, que é um alerta, né, em Provérbios, como sempre nos dando grandes lições e chineladas, né? Em Provérbios 18, o versículo 24, diz o seguinte, aqui ó: Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Bom, esses textos todos em comum têm falando sobre a amizade, né? O que é muito importante para a nossa vida, principalmente para a vida de um cristão, porque bons amigos nos levam mais perto de Deus, maus amigos nos afastam de Deus. Muitas vezes, as más amizades são as que mais nos fazem pensar que encontramos a pessoa certa para ser nosso melhor amigo, nosso companheiro de vida, a pessoa que vai ser o nosso confidente. Mas não é bem assim, né, gente? Eu posso dizer que em toda a minha vida, desde criança, eu nunca tive um amigo que prolongou muito tempo. Eu tive pessoas que passaram pela minha vida. Hoje eu não tenho uma melhor amiga, um melhor amigo que eu posso conversar, eu posso chamar pra qualquer coisa e ele virar. Não tenho, infelizmente, né? Mas eu, há muito tempo, isso tem sido uma coisa muito incômoda pra mim na minha vida, né? É uma das coisas que eu mais desejo, ter aquele amigo, aquela amiga que você pode chamar pra qualquer momento, que ela vai estar lá pra te ouvir, vai te encorajar, e isso é uma coisa que eu não tenho há muito tempo. Na verdade, eu nunca tive, eu sempre fui essa amiga pros outros, mas ninguém nunca foi pra mim. E muitas das vezes, amizades é uma das coisas assim que mais influencia o pensamento de uma pessoa. Porque, cientificamente comprovado, quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente pega hábitos dessa pessoa. Quando você convive com uma pessoa que tem hábitos ruins, como beber, fumar, se você não for uma pessoa muito decidida e uma pessoa muito forte, convicta de da sua realidade cristã, né, que não é que não podemos, mas é que não devemos beber, né, a pessoa vai beber, a pessoa vai fumar e a pessoa vai acabar usando drogas e fazendo outras coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. E eu sempre fui assim, muito volúvel na minha infância. Eu lembro que teve uma época em que eu estudava numa escola particular e tinha um grupo de meninas que todo mundo queria ser amigo daquelas meninas, né? Tipo as top 3 e tal, mas não eram 3, acho que eram 5 meninas, que todo mundo queria ser amigo delas. E elas falaram pra mim que se eu quisesse ser amiga delas, eu tinha que trazer R$2 pro lanche da escola. Eu pedia todo dia pros meus pais e eles não me davam todo dia, né? E eu ficava excluída, e quando eu trazia, nossa, era muito legal, eu conversava com elas, eu comia o lanche junto com elas no recreio. Quando eu não trazia, elas me deixavam de lado. E eu achava que isso era amizade. E aí eu tava errada de não poder trazer dinheiro. Pobre ingênua que eu era.
A diretora conversou com elas porque meus pais perceberam, e aí foi aquela coisa, elas viraram minhas amigas, mas depois foram embora. Então foi um negócio assim, bem, né, desconfortável. Mas, muitas das vezes, eu procurei amizade de pessoas assim, porque elas pareciam muito legais, elas pareciam, tipo, tudo que eu não era e tudo que eu queria ser. E eu acabei me tornando uma pessoa carente e muito volúvel naquela época. Então, era assim, bagunça na minha cabeça. Eu entendia que era pra isso, eu tinha que ser amiga dessas pessoas. Mas, como sempre, elas me deixavam de lado. Com o tempo, eu fui amadurecendo essa ideia de amizade, porque eu já fui percebendo quando as pessoas só queriam ficar comigo por interesse ou só por step de amizade. Quando um amigo não vinha, eu servia, entendeu? Eu comecei a falar, eu não quero ser um step, não quero ser o prêmio de consolação porque o amigo favorito dela não veio, eu quero ser amiga de alguém. Em todos os anos eu fazia 1, 2 amizades assim, e acabava o ano, acabava a amizade. Todos os anos foi assim. Hoje que o ano que mais prolongou foi no segundo e terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, que eu fiquei com a mesma turma, então a amizade continuou e éramos em 6. Eram 3 meninos e 3 meninas. Era uma bagunça, era muito legal. Ainda tenho muito carinho por eles, mas infelizmente também a amizade acabou depois que o ano terminou. Muitas vezes eu achava que isso era algo errado meu, porque eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre fiz isso. Eu acho que deve ser isso que muitas pessoas têm medo. Toda vez que alguém passava por um momento difícil, mandava mensagem pra mim pra perguntar alguma coisa, ou se eu mandava mensagem perguntando se a pessoa tava bem, porque eu vi que tava ruim na escola, eu falava, pode contar comigo sempre que você precisar. Se você precisar me ligar, liga a qualquer hora, eu atendo, eu converso com você. Eu me colocava à disposição das pessoas. Eu me colocava como a pessoa que você pode confiar quando você precisar. Eu não vou contar o seu segredo para os outros, né? E eu sempre fiz isso. E eu acho que isso não é uma coisa que as pessoas deviam fugir. Eu, pelo menos, ia amar se alguém mandasse uma mensagem pra mim desse jeito, depois eu ter meio que desabafado com ela. Porque eu saberia que se eu precisasse de alguém pra conversar, de alguém pra me ouvir, eu teria aquela pessoa. E eu sempre fui essa pessoa pros outros. E sempre tento ser essa pessoa pros outros. Eu me sentia, colocada de lado com esse... Depois de ter me colocado à disposição dessa pessoa. E os anos foram passando, as amizades foram passando, e eu lembrei que em 2019, mais ou menos, foi mais ou menos por aí que eu terminei o ensino médio, foi em 2019 que eu terminei o ensino médio, e um ano antes da pandemia, né, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma oração dizendo que eu queria que Deus tirasse todas as pessoas que não seriam amigas de verdade pra mim, e eu pra elas, e todas as pessoas que iam me fazer me afastar de Deus. Eu queria que Ele tirasse da minha vida, porque se elas iam me afastar de Deus, não tinha por que eu continuar a amizade, certo? Dito e feito. Todas as pessoas que eu tinha contato, amigos que vinham na minha casa, se afastaram de mim, viveram suas vidas. E isso me machucou, porque eu falei, nossa, não tenho mais ninguém, não tenho amigo. E aí eu fui... Isso tem prolongado desde aquela época e até muito antes também. E foi indo esses pensamentos assim de que eu sou excluída, de que eu não mereço. E aí Deus me falou uma coisa: eu sou seu melhor amigo. Isso mexeu comigo, por quê? Porque quando a gente tem Deus e Jesus, o Espírito Santo como os nossos melhores amigos, muitas das coisas vão ser supridas. Eu digo isso porque eu não tinha Jesus como o meu melhor amigo. Mesmo vivendo em um lar cristão, desde criança, eu não sei o que é um lar desestruturado ou coisa assim. Eu não tô dizendo isso porque não quero que vocês que estão assistindo, que tem essa situação de família, desestruturada, os pais divorciados, aquela briga, não se sintam, intimidados ou ofendidos. Mas eu tô dizendo que quando uma criança vive num lar cristão, o mundo tem uma perspectiva diferente para as outras pessoas. Eu percebi isso faz pouco tempo, porque
eu vejo os outros jovens, eu falo, gente, por que vocês veem uma coisa tão legal, ir pra balada? Que graça tem nisso? Um lugar escuro com um monte de luz piscando, um monte de gente dançando uma música que não tem nada a ver, uma batida que não tem nada a ver com outra, você não entende o que a pessoa tá cantando, ou se tá cantando não dá pra entender mesmo, né? E aquela bagunça, aquele tuxi o tempo todo, e bebida, e aquela coisa toda, eu não conseguia entender. A nossa perspectiva de vida quando a gente cresce em um lar cristão é totalmente diferente. A gente não tem, tipo, o divisor, vamos dizer assim, do que era a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. A gente já viveu sempre. E eu não digo que é ruim, mas pro meu caso, eu não conseguia entender por que os meus amigos me achavam meio estranha. E depois disso eu entendi que eles não tiveram a oportunidade e a bênção de viver em um lar que era regido por Cristo desde o dia em que eles nasceram. A minha família inteira é cristã, vocês não estão entendendo isso. Sabe o que é os encontros de família? A gente fazia culto. Nos domingos, a gente fazia culto na casa da minha avó. Então, pra mim era estranho entender o que ele vê de tão ruim na igreja, o que ele vê de tão ruim de ter amizade com uma pessoa cristã. E aí depois eu entendi. Porque muitas vezes a imagem que nós cristãos pintamos para eles lá fora é que somos autoritários, somos julgadores, somos apontadores, somos as pessoas mais arrogantes que existem, porque a gente acha que somos salvos e eles não. Isso é o que tem afastado muitas pessoas de Deus. E eu quero que a minha amizade com alguém seja a porta de Deus na vida dela. E eu não estava sendo porta de Deus na vida dessas pessoas porque muitas das vezes eu mascarava as minhas atitudes cristãs para parecer mais normal para eles. Eu deixava de falar de Deus, às vezes eu deixava de falar da Bíblia. Claro que tinha vezes que o meu eu cristão aflorava e eu falava mesmo, mas muitas das vezes eu perdi amizade com pessoas. Eu tive 2 amigos na escola que eram ateus e eu não tive coragem de falar de Deus para eles, de contar como Deus é bom. Então, foi algo que me fez pensar em como eu fui negligente nesse sentido. E muitas das vezes a gente deixa de ser a melhor amiga de Cristo, deixa de fazer com que Jesus seja o nosso melhor amigo, o nosso confidente, e nesse momento nós pecamos. Não pensem em vocês que pessoas que cresceram na igreja não caem em pecados. Caem. E muitas vezes caem em pecados grandes. Eu já caí em pecado, muitas pessoas já caíram em pecado. O pecado da arrogância, o pecado da preguiça, sabe? Muitas das vezes, quando eu vou tocar na igreja, às vezes eu toco por obrigação, porque eu sou a única que toca na igreja. E eu me privei de crescer no instrumento porque eu tenho visto isso como uma obrigação, não como algo, um ato de louvor, um ato de agradecimento a Deus. E isso tem me ferido. E não só na minha vida espiritual, mas como em todo o resto, sabe? Quando a sua vida espiritual não tá bem, o resto não fica bem. E quando você deixa de ser amigo de Deus, quando você faz como se você fosse um escravo, uma empregada, um empregado de Deus, você faz as coisas por obrigação, não por amor. Então, esse vídeo não é só para me queixar das amizades que eu não tenho aqui na Terra, mas é para agradecer a amizade que eu tenho no céu e pedir perdão por ter negligenciado essa amizade por muito tempo. E se você tem passado por isso, de amizades que são duvidosas, não perca seu tempo em tentar conquistar esses amigos. Faça a oração, mas consciente do que vai acontecer. Faça a oração de: afasta de mim aquilo que vai me tirar da presença de Deus. Ou mostre como eu posso mostrar o caminho de Deus para esses amigos, para que eles não se percam, né? Muitas das vezes esses amigos vão ser as pessoas mais queridas da sua vida. Vão ser aquelas pessoas que frequentam sua casa, que os seus pais conhecem, que os pais deles conhecem você, que vocês frequentam a casa um do outro. Eu tive amigos assim. E infelizmente não foi uma experiência legal perdê-los, porque eu não fui uma boa amiga e também porque eles não queriam se interessar por Deus. Eu sempre peço perdão por isso,
porque muitas vezes eu posso ter deixado de edificar a vida de alguém porque eu tinha medo de as pessoas me chamarem de crente carola. E hoje em dia, se me chamar de crente carola, eu sou sim. Entendeu? É assim, é sim, sim e não, não. Então, como aqui diz, cuidem com as amizades falsas e tóxicas, porque elas podem te tirar da presença de Deus. E se isso é algo que tem te tirado da presença de Deus, amizades, redes sociais, vídeos, filmes, seja lá o que for que tem te tirado e te feito cair em pecado, tire da sua vida. Eu fiz um post no Instagram ontem ou anteontem, mais ou menos, acho que foi. Mas eu sei que foi meio que de madrugada, porque eu tava sem sono. E eu coloquei lá coisas que você deve fazer para afastar o pecado. Em uma delas eu coloquei: se livre do que te faz cair, do que é o estopim para você cair. Se isso te faz pensar em coisas erradas, tira da sua vida. Se ter redes sociais te faz cair em pecado, ou se determinada rede social que você usa muito para outras coisas te faz entrar em sites que não devia, ou ver vídeos que não devia, tira, sabe? Distrações, sabe? Muitas coisas. Eu às vezes até me senti assim, não vou me abrir mão por causa de uma coisa ou por causa de outra, mas por coisinhas que você vê que começam a ser setas inflamadas na sua vida, você tem que tirar. Então, se isso te faz mal, tira. É um sacrifício que você deve fazer, porque o resultado vai ser melhor depois. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, tentem com as suas amizades edificar a vida das pessoas, porque um sorriso seu pode ser a salvação para uma pessoa, ou um abraço, ou só o fato de você dizer: você tá muito bonita hoje, né? Foi o que eu falei até no vídeo do acampamento, de coisas que a gente não fala, que a gente devia falar, né? E a gente fez aquilo, isso foi libertador. Então faça isso para as pessoas. Chega em alguém que você admira e que é seu amigo e fala uma palavra que vai comover o coração dessa pessoa, porque ela vai ver o que ela tem de diferente que eu não tenho. E aí ele vai ter curiosidade. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero de verdade que tenha ajudado. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.